Aula 6. Isaías, a primazia da moral, parte 2. Bem-vindos, queridos, a mais uma aula aqui do canal Palavra Viva. A gente continua nossos estudos do primeiro dos profetas maiores, o livro de Isaías. E antes de mais nada, se você ainda não fez, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, tá bom? Para acompanhar nosso estudo e o nosso aprofundamento diário na Palavra Viva. Nesta aula a gente vai continuar a conversa sobre a moral que Deus espera do seu povo. E vamos ver isso de uma forma, bem impactante. Pois é, para confrontar Israel, o profeta Isaías não chega simplesmente dando uma bronca. Não, ele faz algo muito mais sério, muito mais formal. Ele vai estruturar a mensagem de Deus como se fosse um processo judicial. É isso mesmo. Imagina a cena, um tribunal divino montado e a aliança que foi quebrada é o caso a ser julgado. Mas o que significa isso, né? Um processo judicial divino. Quer dizer que o Isaías vai usar uma linguagem que todo mundo daquela época entendia na hora, a linguagem da lei. Então, ao invés de só jogar uma lista de erros na cara do povo, Deus, através do profeta, constrói um caso formal, sabe? Estabelece uma corte para apresentar as queixas e buscar uma resolução. E claro, todo processo que se preze precisa de testemunhas. Mas quem poderia testemunhar num caso entre Deus e a humanidade? Aí é que tá. Isaías usa um recurso que já tinha aparecido lá em Deuteronômio, um precedente poderosíssimo. Ele chama os céus e a terra. A própria criação é chamada para depor. Isso dá uma gravidade assim cósmica para a acusação. Afinal, os céus e a terra viram o pacto sendo feito e agora eles testemunham esse pacto sendo quebrado. Bom, com o tribunal formado, as testemunhas a postos, a acusação é finalmente revelada. E ela vai fundo, viu? Porque não se trata de uma simples quebra de contrato, de um acordo comercial. É algo muito mais pessoal, muito mais doloroso. É uma traição familiar. Para a gente entender o peso dessa traição, a gente precisa lembrar como funcionava a aliança. Deus age como o suzerano, ou seja, o rei, o pai que protege, e Israel, o povo, entra como os vassalos, os filhos, os servos, que prometem lealdade em troca de toda essa proteção, de bênção, de segurança. Era um pacto sagrado de fidelidade de mão dupla. E a acusação ela vem de um jeito que, é de cortar o coração. Lá em Isaías, capítulo 1, Deus diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. A mensagem é devastadora. O pai fez a parte dele, cuidou, protegeu, mas os filhos simplesmente viraram as costas. A violação aqui não foi só legal, foi acima de tudo no relacionamento. E esse slide aqui resume perfeitamente esse abismo. De um lado, a gente tem a promessa da aliança bem clara. Obedeceu? Bênção. Desobedeceu? Maldição. E do outro lado, a realidade dura e crua de Israel. Filhos rebeldes, uma nação desobediente. Eles estavam conscientemente escolhendo o caminho que levaria direto para as consequências que eles mesmos concordaram em aceitar. Depois da acusação vem o veredito de Deus. E ele vai direto no coração do problema. E o problema, veja só, não era a falta de religião. Era o tipo errado de religião. O veredito é esse. Deus rejeita, com todas as letras, a religião de fachada. Ele não está nem um pouco impressionado com a quantidade de sacrifícios, com as festas, com as ofertas. E por quê? Porque eram rituais vazios, sabe? Feitos no automático, sem um coração que estivesse de fato voltado para ele. E aqui está a diferença crucial, que o slide mostra muito bem. Essa mentalidade de fazer rituais só para acalmar um Deus que está bravo, isso é uma prática pagã. É quase uma tentativa de manipular o divino. Mas o Deus da aliança, o nosso Deus, ele quer algo completamente diferente. Ele não está atrás do sacrifício por fora, mas da transformação por dentro. Um coração que, quando se volta para ele de verdade, naturalmente começa a produzir justiça e moralidade. Então, qual é a sentença para um coração rebelde e uma religião falsa? A gente poderia esperar o pior, né? Mas, surpreendentemente, não é uma condenação imediata. A sentença de Deus, na verdade, é um apelo, é um chamado fervoroso para o arrependimento e para a prática da verdadeira justiça. Isaías 5, versículo 7, resume a essência do caso de Deus de um jeito poético e poderoso. Ele diz que plantou uma vinha preciosa, que era Israel. Ele esperava colher frutos bons, o fruto do juízo, da justiça. Mas no lugar disso, o que ele encontrou? Opressão. E no lugar de justiça, o clamor dos injustiçados. A distância entre o que Deus esperava e a realidade era gritante. Por isso, a mensagem de Isaías não acaba em condenação, mas num mapa, um caminho de volta.
E esse caminho do arrependimento é bem claro e prático. Primeiro passo, reconhecer e largar de mão essa religião de aparências. Segundo passo, parar ativamente com a opressão e a injustiça. E o terceiro, e mais importante, começar a praticar a verdadeira moralidade, aquela que só pode nascer de um coração que se voltou de verdade para Deus e para o próximo. Essa mensagem de Isaías sobre a verdadeira moralidade, puxa, ela continua ecoando forte até hoje. Muito obrigado a quem acompanhou a aula até aqui. Se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho para a gente continuar nosso estudo e o devocional diário, tá bom? Deus abençoe.